Algumas pessoas, elas vivem de aparência, né? A aparência de um cristão. Por fora, você olha, parece um cristão, né? Vai à igreja todas as semanas, 2 vezes na semana. Aos domingos, vai à igreja. Às vezes frequenta a escola dominical e ela vai à igreja com frequência. Mas onde está o seu coração? O seu coração, será que está voltado para Jesus? Será que está voltado para Deus? Para fazer aquilo que agrada o coração do Senhor? Ou será que está voltado apenas à aparência, em dizer ser algo que não é? Mas é claro que o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada um será julgado conforme as suas ações. Mas as pessoas olham e pensam que é, mas a verdade não é, é apenas aparência. E aí, muitas vezes acontece que as pessoas olham e julgam, né? Eles rotulam todas as pessoas, né, que vão à igreja, que dizem ser crente, e eles dizem, não é crente. E aí é como se toda a carga, todo o peso caísse, né, sobre Deus. Porque diz ser crente e não é. Então, e assim, algumas pessoas, elas podem estender as mãos a outras, mas elas preferem não estender. Porque elas não têm a bondade em seus corações. É apenas aparência. Se reúnem em grupinhos, em panelinhas, né, para fazer fofoca, para fofocar. E muitas das vezes dentro da igreja, ao joio e ao trigo, né? Então, é muito só aparência, ali só por fora, mas por trás fala da igreja, fala dos pastores, fala das pessoas que estão ali, julga as pessoas sem saber quais são as suas histórias, sem saber o que elas estão passando, o que elas estão vivendo, e dizem ser crentes. Mas quando a mão do Senhor pesa, quando o Senhor dividir o joio do trigo, e elas ainda vão se perguntar o que aconteceu, né? Ou o que está acontecendo. Quando na verdade olham muito para os outros, esquecem de olhar para si, de olhar para o que realmente importa, que é ter o coração voltado a Jesus, voltado para Deus, é fazer a obra do Senhor sem olhar a quem, é se dedicar ao Pai, em querer saber, em descobrir o que Ele quer que você faça. Mas é mais fácil julgar o irmão, julgar, né? É mais fácil apontar o dedo para os outros do que olhar para os próprios defeitos. É mais fácil do que admitir que erra, do que admitir que faz fofoca, do que admitir que tem errado e que não tem sido fiel ao Senhor. Eu não digo nem fiel às pessoas, né? Mas ao Senhor. De servi-lo apenas de aparência, apenas ali da boca para fora. Mas no seu dia a dia não mostra Jesus, não apresenta Jesus aos outros. Pelo contrário, transparece para as pessoas, né, uma forma diferente daquilo que Deus queria, daquilo que Jesus quer que a pessoa faça. Pense em quantas vidas é afetada através de um comportamento assim. Em vez de dar um bom testemunho, de querer conquistar pessoas, né, para Jesus, afasta e fala, olha como vive, e diz ser crente. Mas é claro que é mais fácil fingir, né, do que enxergar a verdade. Aqui em Lucas, no capítulo 10, no versículo 31,
fala da história, Jesus estava falando de um homem, né, que foi assaltado e foi espancado. E aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. É mais fácil ignorar. É mais fácil trocar de calçada. É mais fácil ignorar aquilo que a pessoa está passando, aquilo que a pessoa está precisando. E é mais fácil apontar o dedo, em julgar, em condenar, sem nem ao menos saber o que realmente acontece. As pessoas brincam muito com as coisas que são sérias, né? E não leva em consideração as consequências, ou não pensa que Deus está vendo, que está apenas fingindo ser crente. Mas chegará um dia em que o Senhor irá peneirar, chegará um dia que o Senhor irá separar o joio do trigo. Eu espero que você não seja joio, que você realmente ame ao Senhor e que você esteja contribuindo para o reino, fazendo aquilo que Deus quer. Às vezes, você acha que para servir ao Senhor tem que ser coisas grandes. Não. O Senhor nos usa em coisas pequenas também. Às vezes é uma palavra que você leva para uma outra pessoa. Às vezes é uma ajuda que você dá para outra pessoa. Sem querer saber o que está acontecendo, você apenas estende a sua mão. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Você apenas estende a sua mão e ajuda o próximo, sem perguntar o porquê. Às vezes você é gentil com a outra pessoa e você demonstra Cristo em você. Quando você, às vezes, tem tudo para poder estar irritado, brigar, mas você demonstra o outro lado. Você é gentil, doce. E você mostra Jesus para aquela pessoa. Então, eu espero que você seja trigo e não joio. Que você esteja fazendo a diferença, mesmo que seja pequena. Mesmo que aos seus olhos pareça ser tão pequeno, algo tão pequeno. Coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Já muda o dia de uma pessoa. Não seja como esses dois que passaram pelo moço, pelo homem que estava desfalecido, e viraram as costas como se não tivesse visto ninguém e não estenderam a mão. Não seja como eles. Olhe para o seu próximo. Ame o seu próximo. Olhe para ele. E se alguém lhe fizer algo de ruim, dê o seu outro lado da face. Dar o outro lado da face é entregar nas mãos de Deus. É deixar nas mãos, entregar para Jesus e Ele vai cuidar. Não revide mal com mal. Que a paz de Cristo seja contigo.